princípio do mês de maio, do qual daremos boa nota aqui nas emissões da Antena 2. Agora, outro convidado na manhã da rádio. A propósito de um recital marcado para o Museu Nacional de Arte Antiga, sábado à noite, apresenta-se o cravista. José Carlos Araújo. O seu ofício? Cravista. Cravista? Apenas cravista? Ou também dá para outros instrumentos a sua arte, José Carlos Araújo? Também, neste caso, é mesmo uma condição do ofício de cravista tocar os outros instrumentos de tecla históricos. Pode ser pianofortista, como dizem os nossos amigos brasileiros, Sim, italianos, não é? Isso é uma palavra inventada. É um neologismo, digamos. Sim, mas sim, tocar pianoforte, tocar clavicórdio e órgão é importante para se compreender este repertório aqui entre os séculos XVI e XVIII. Que repertório é este, José Carlos Araújo? Vamos lá, então, seja o nosso guia, começando num dos filhos de Bach e acabando no pai, e pelo meio temos aqui a música de Mozart, né? Que repertório é esta? Que peças são estas? Exatamente. Este repertório é um bom exemplo disto que estávamos a dizer. É um repertório que está naquele limbo entre o que é escrito para cravo, para clavicórdio e para pianoforte. Então, começando por Carlo Filipe. Começando por Carlo Filipe. Deste recital, as duas primeiras obras saem de uma obra muito importante de Carlo Filipe Emanuel Bach, que é o Tratado sobre a maneira correta de tocar instrumentos de tecla. Uma obra publicada em duas partes, em meados do século XVIII, 1753 e depois 62, em que, felizmente, Carlo Filipe Emanuel Bach teve o método de explicar muito pormenorizadamente como é que queria que a sua obra fosse interpretada e não apenas isso, como é que os intérpretes de instrumentos de tecla, porque o título da obra diz clavier, que é uma palavra muito conhecida, que toda a gente conhece, por exemplo, do cravo, daquilo que nós designamos o cravo bem temperado, mas que não é exatamente isso. Cravo, é o clavier, é tudo, é qualquer instrumento de tecla. E é uma palavra infelizmente muito usada na Alemanha porque permite uma certa ambiguidade. Permite, e de facto, apesar destes compositores evidentemente não escreverem para um instrumento imaginário, designam por esta palavra muito prática na língua alemã, que é o instrumento de tecla. Carlo Filipe fez questão de anotar tudo ao pormenor, para não permitir liberdades interpretativas. Sim, não é? Carlo Filipe O Sr. José Carlos Araújo podia ter umas veleidades que não pode ter porque está lá tudo bem explicadinho, não é? Bom, bem determinado. Isso é um problema da interpretação com preceitos históricos da música, porque por muito que nós queiramos explicar como é que se deve interpretar uma obra musical, ou no caso de Carlo Filipe Emanuel Bach, ele não fala de uma obra musical, fala de preceitos gerais de interpretação e do estabelecimento daquilo que está sempre nos tratados, que é o bom gosto, que é uma expressão muito difícil de definir. Não se pode objetivar. Não. Não é? Nós próprios fizermos esse exercício, ou seja, podemos imaginar como é que gostaríamos que uma obra fosse interpretada e depois tentar explicar, tentar registar isso em papel para quem nos quiser ler. Isso é muito impreciso, porque a linguagem musical não se coaduna facilmente com a semântica da linguagem propriamente dita, não é? E não é, portanto, fácil transpor, não é, da leitura do tratado de Carlo Filipe Emanuel Bach para uma interpretação evidente do que é que ele escreve, apesar do grande pormenor que transparece daquela obra. Vida dura para os intérpretes e para os cravistas e para os pianofortistas da Casa de Araújo. Por um lado, sim, mas por outro, é isso mesmo que constitui a grande riqueza disto, que é tentar procurar no meio destes testemunhos que nos chegaram do século XVIII. Felizmente, Carlo Filipe Emanuel Bach deu-se ao trabalho de escrever muito e de tentar definir isto que ele designa como bom gosto. Será que ele estava a pensar nos vindouros? Não estava só a pensar naqueles intérpretes do século XVIII, não é? Não. Fica essa sensação que ele já estava a pensar um bocadinho mais adiante? É possível. Pelo menos é bonito pensarmos nisso, mas eu não tenho tanta certeza.
Vamos imaginar que ele está a espreitar por cima do seu ombro enquanto está a tocar José Carlos Araújo. Fazemos aqui uma pausa para ouvir... Isso é demasiada presunção. Vamos fazer aqui uma pausa só para ouvir a música de Carl Philipp Emanuel Bach no cravo, para saber como é que soa. É a fantasia de Carl Philipp Emanuel Bach, a sexta sonata, que Wotken 63-6, que vai atravessar-se no caminho de José Carlos Araújo, amanhã à noite, no Museu Nacional de Arte Antiga. Outros contornos deste recital, José Carlos Araújo, o que é que nos pode dizer? Este recital está na temporada da Orquestra Metropolitana de Lisboa. No ambiente de temporada barroca, não é? Na temporada barroca. Portanto, tenho a sorte de o apresentar no Museu Nacional de Arte Antiga, que é o sítio escolhido para a temporada barroca, justamente. Naquela sala de conferências que tem aquela acústica particular. Exatamente. É um sítio esplêndido para tocar esta música, para um recital a solo, especialmente. E o programa chama-se Sonatas Fantasias. É um programa bastante particular que inclui obras de três compositores maiores do século XVIII: Carl Philipp Emanuel Bach, Mozart e o pai de Carl Philipp, Johann Sebastian. Começa em Carl Philipp e chega a Mozart. Houve ali uma amizade, não é? Sim. Que peças são estas de Mozart e porquê é que as escolheu, José Carlos Araújo? Estas obras de Mozart estão já no final. Este recital começa, digamos, in medias res, para usar a linguagem literária. Sim. Depois vai até ao final do século XVIII, com peças que, estas sim, são peças para piano, escritas numa altura em que o piano estava a substituir o cravo, definitivamente. Soaram no piano forte? Vamos dizer que sim, soaram no piano forte. Com certeza, elas são claramente peças escritas para piano forte, mas estão naquela época, elas são peças dos anos 80 do século XVIII, estão naquela época em que o piano forte estava a substituir o cravo. Portanto, muitas pessoas que não tinham ainda acesso a estes instrumentos tocaram-nas, certamente, muitas vezes em cravo. Isso vai-se ver até ao início do século XIX, por exemplo. Portanto, uma delas é uma peça celebérrima de Mozart, a Fantasia em Ré menor. A outra é um minuete verdadeiramente estranho, uma obra com variações de tonalidade extremas. Parece que tem assim umas dissonâncias, coisas estranhas, não é? Exatamente. É uma obra muito curiosa que já alguns comentadores consideraram não ser possível ser de Mozart. Sim. Outros consideram que fosse escrita para um quarteto de cordas e que fosse uma obra deixada por acabar. Inclusivamente o abade Stadler, que depois fez o inventário das obras de Mozart depois da morte dele, compôs um trio muito bonito, mas que eu não vou incluir neste recital, porque não é efetivamente uma obra de Mozart, para complementar essa peça. E do minuete à fantasia, qual é a ligação, já agora, José Carlos Araújo? É apenas o gosto? O minuete serve apenas como uma introdução quer pela tonalidade, o minuete em Ré maior, a fantasia em Ré menor, e justamente por essa estranheza que é quase única na obra de Mozart, vai introduzir o ambiente especial da fantasia, um caráter. A fantasia não tem estas extremidades, este caráter anguloso, propositado. Porque o minuete sendo uma peça bastante simples em Ré maior, Mozart dá-lhe um caráter quase sério, quase dramático com estas... Sim, não é um divertimento, seguramente. Não, é uma peça realmente austera e misteriosa, e vai servir neste recital para passar de Carl Philipp Emanuel Bach, que ainda está numa geração anterior, para este ambiente de facto meditativo da fantasia em Ré menor. O minuete já andou por aqui, agora vamos à fantasia, uma das fantasias que tanto impressionou Jorge de Sena. Sim. Verdadeiramente, é esta fantasia que José Carlos Araújo vai tocar amanhã no recital às 9 da noite
no Museu Nacional de Arte Antiga. Antes das 10 ainda voltaremos a ouvir José Carlos Araújo, a propósito deste recital.